Oi, boa tarde. Meu nome é Patrícia Ormarte, eu sou da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos. Hoje estamos aqui no programa Café com a Câmara. Nosso convidado de hoje é o Dr. William. Oi, Dr. William, tudo bom? Tudo bom, Patrícia? Uma satisfação estar aqui contigo e pode contar comigo para minha pequena contribuição. Dentro das minhas limitações, o que eu puder fazer para ajudar, conte comigo. William, vamos conversar um pouquinho sobre a parte de assessoria para empresas que, em certa forma, elas são familiares. Então, como que funciona isso hoje aqui no Brasil? Aquela empresa que é familiar, quais são os cuidados? Assim, vamos item por item que ele tem que tomar conta. Pois bem, vou fazer uma abordagem histórica até os dias de hoje. É, Essa parte de proteção patrimonial, empresas familiares, surgiu na Revolução Industrial, isso no século XVIII, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E lá a cultura deles é massificada com relação a isso. Aqui no Brasil nós tivemos início a partir dos anos 60, só que foi um pouco tímido a atuação em razão da falta de legislação. Em 76, com a lei de SA, a lei 6404 de 76, ela possibilitou fazer com que fosse materializado essa proteção patrimonial. Em que sentido? No artigo 2º da lei, ela diz que ela autoriza que uma empresa pode participar de outra empresa. E como viabilizar isso nos dias de hoje? A partir de 76, com a lei de SA. O Código Civil ele trouxe em 2002 a possibilidade, a regulamentação do direito empresarial dentro do Código Civil a partir do artigo 966, que é a possibilidade de você construir uma empresa. O direito empresarial ele é todo regulado pelo Código Civil. Uma parte, a parte de direito marítimo ainda continua regulado pelo Código Comercial de 1850. Mas essa parte que é mais usual, corriqueira na exploração da atividade econômica, existe no Código Civil. Então, como desenhar a proteção patrimonial nas empresas familiares? Hoje em dia, 90%, 80% das empresas no Brasil são empresas familiares. E elas são responsáveis de girar a atividade econômica, geração de empregos, etc. E como é feito isso? Hoje em dia, existe uma ferramenta na lei de SA, que é a proteção patrimonial, que é exercida através de uma holding. Como funciona isso? É criada uma empresa, um CNPJ, existe a possibilidade, e o patrimônio dessa empresa ele é integralizado. O patrimônio dos titulares da empresa ele é titularizado nessa holding, que é uma outra empresa. E o patrimônio fica guardado lá dentro, para evitar problemas, etc. Esse patrimônio guardado ele serve para fazer uma futura sucessão, que aí você foge do inventário e tem uma carga tributária diminuída com isso. E qual a legislação, como que aplica isso daí? O Código Civil, ele estabelece que a exploração da atividade econômica é exercida através de uma sociedade limitada. E como que é aplicada a lei de SA? Sociedade anônima a uma limitada. O próprio Código ele autoriza a aplicação subsidiária de forma expressa no contrato, no contrato que é elaborado para materializar essa sociedade da aplicação subsidiária da lei de SA nas sociedades limitadas, que elas não são regradas por ações, é por cotas. Então, utilizamos pedaços da lei de SA na limitada, e isso facilita e muito com o exercício dessa atividade, como, por exemplo, a E, hipótese de uma sociedade explorar outra sociedade, que é através da então, holding. William, geralmente a gente chama das holdings, né? Que são aquelas Uhum, empresas que administram, quer dizer, o uhum, seu, é, seu objeto é uhum, administrar. Então, uhum, geralmente você pega uma holding que uhum, administra outras uhum, empresas. Então, você, digamos assim, em linguagens mais fáceis, você pega, monta uma limitada, onde você coloca pedaços da lei da SA, vamos falar bem mais popular. E aí
Dentro dessa limitada, você consegue inserir alguns pontos da SA, e geralmente você usa uma holding, que ela tem como objeto administrar, e ela vai administrar as outras empresas, só que você pega os ativos, quer dizer, o patrimônio, mas claro, eu vou pegar o carro, a casa da praia, se eu tenho um barco, alguma coisa, e vou colocar nessa holding. Eu, Patrícia, que sou sócia de uma empresa A e de uma empresa B, eu vou tirar o patrimônio meu pessoal e vou passar para essa holding limitada com características de SA. A partir daí, se eu morrer, não existe o problema nessa holding de que tenha que ser feito um inventário, alguma coisa, porque o capital não é mais meu, o capital é da empresa. Seria isso? Exatamente. A holding, eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil. Eu sou advogado, eu uso terno. A forma normal de você utilizar um terno é você ir numa loja e comprar um terno pronto. A holding é você ir no alfaiate e o terno é feito em caráter personalíssimo para você. Então, a primeira coisa que é feito é analisar a realidade daquela família. Se ela tem empresas, se ela exerce qualquer outra atividade. Então, é feito uma... Simplificando, é que eu não posso estabelecer um padrão, né? Porque não existe padrão para holding. Holding é um universo. É um universo. Não existe uma fórmula específica, uma receita de bolo para holding. Então, você tem que analisar aquela realidade e alocar o bem da forma mais inteligente possível para que seja diminuída a carga tributária. Você, às vezes, tem casos que a família tem uma empresa e tem um patrimônio particular. O que é feito? Você cria uma holding para guardar o patrimônio pessoal desse patriarca e uma outra holding para exercer a atividade econômica da empresa. É evitado misturar o patrimônio particular com o patrimônio da empresa. O patrimônio particular ele fica imobilizado. Existe essa possibilidade, sim. E o patrimônio e a holding que vai cuidar da empresa, no momento de constituí-la, você estabelece um acordo de cotistas, que é a aplicação subsidiária da lei de SA. Então, existe essa possibilidade da família sentar e estabelecer quem que vai administrar a empresa futuramente no falecimento do patriarca e quem vai simplesmente usufruir dos rendimentos, etc. Aí surge uma dúvida, que na atuação a gente percebe isso daí. A pessoa fala, não, mas o meu patrimônio eu vou fornecer para essa empresa, vou passar para os filhos, como vai ficar meu rendimento? Então, você faz uma doação a essa holding, uma integralização do patrimônio, só que você, nesse momento de você doar as cotas para os filhos e fazer o acordo de acionista, você faz uma reserva de usufruto. Um gatilho que esse patrimônio e essa administração dessa empresa, ela vai ocorrer no momento do falecimento. E aí, o inventário, como fica? Não tem inventário, porque você não tem patrimônio. Simplesmente, com o falecimento, ocorre automaticamente uma cessão de direitos. Qual a vantagem disso? Hoje em dia, se você tem uma empresa, você tem que... O tempo é valioso. E se essa empresa se submete ao inventário, ela vai ter que ficar um tempo parada. E isso corre risco. E, às vezes, o encargo que os herdeiros vão se submeter é muito alto. E eu já vi casos deles descerem um degrau da escada social que eles vivem, porque ele vai ter que pagar o ITCMD caríssimo, o ITBI caríssimo, e a empresa vai ficar parada nesse tempo. E, às vezes, pode ocorrer problemas paralelos nisso. Entende? E William, vamos entrar em algumas questões aí, algumas dúvidas. Ah, tá bom, eu quero fazer isso, mas eu sou casada, só que o patrimônio que eu tenho é meu, é antigo, não tem nada a ver, ou eu adquiri depois do casamento, mas foi uma renda minha. E o meu marido tem a renda dele. Então, eu quero fazer isso, eu estou casada no papel tal. O que acontece? Eu posso colocar os meus ativos dentro dessa holding para que o dia de amanhã, se a gente separar, em vez de morrer, a gente separar, divorciar, ele não possa tocar no patrimônio que eu construí? Então, aí é o grande problema. Você tem que observar a legislação civil. Por isso que eu digo, a holding, o universo, é um universo. Além de você atuar na parte empresarial,
entender de direito empresarial, de contabilidade, você tem que entender de direito de família também. Então, você tem que observar o regime de bens que eles submetem. Se é um regime de comunhão parcial, tudo que é adquirido na constância do casamento é dividido. Então, na criação da holding, você estabelece que os cônjuges são sócios. Só que vai ter a participação. Você consegue proteger dos cônjuges dos filhos. Isso você consegue. Porque você faz a doação da cota com cláusula de incomunicabilidade. Então, se eventualmente ocorre o falecimento, essa cota é doada aos filhos, só que elas são incomunicáveis ao regime de bens, porque o próprio Código Civil estabelece esse critério. A Então, doação, a compra e venda, não. No caso específico de um casamento, a holding não serviria para proteger de um ou outro, no caso de ter um casamento já... depende do como tem que respeitar a parte que vai a ameação do cônjuge, né? Você tem que respeitar isso daí. E vamos supor, no caso de filhos, se você tem o patrimônio dentro de uma holding e você nomeia os filhos, no caso do falecimento dos filhos, aí tem inventário depois, ou os netos, ou como que passa? Existe um dispositivo chamado cláusula de reversão. Você estabelece isso na doação, e se o filho falece antes do patriarca, esse bem, em razão dessas cotas, em razão dessa cláusula, ela retorna ao patrimônio do patriarca, sem ser feito inventário. Porque você estabelece essa cláusula nessa cota, é a reversão. E depois, se não tiver, se os filhos falecerem e o patriarca também, a sociedade continua feito a venda direto para sucessores, ou como que continua? Pode ser feito, a partir do momento que tem os gatilhos, que eu digo, gatilho é o falecimento. Os herdeiros podem fazer o que eles quiserem, pegarem as cotas, darem continuidade à holding, ou fazer novas holdings deles, porque eles vão ter o patrimônio imóvel, ele é transformado em bem móvel, que são as cotas. E aí não precisa fazer inventário, mesmo que seja... Tá. Porque você, no momento que integraliza o patrimônio, estabelece as cláusulas com todas essas hipóteses de segurança que é colocado, você faz com que o inventário não ocorra. Hoje em dia, o inventário extrajudicial demora também. A gente pensa que não, mas no cartório demora. 3 meses para fazer uma sucessão é tempo. Para nós que somos juristas, não é muito tempo que a gente está acostumado. Eu estava fazendo recentemente o inventário, que ele começou em 98. E não terminou ainda. E a família não se fala mais hoje em dia. Se eles tivessem estabelecido esse critério, estavam todos felizes e conversando no churrasco de final de semana. Sim, com certeza. Não, a parte de inventário é bem complicado, por isso que eu acho importante as pessoas saberem, né? Eu ia te dar um exemplo, e também você tem que saber quem é a família, né? Exatamente. Porque no caso do Diniz, do Abílio Diniz, ele acabou comprando as cotas dos irmãos e da irmã, e aí ele ficou com a empresa, né? E aí os outros saíram e cuidaram. Então, quer dizer, uma das coisas que você tem que entender quando você vai montar essa holding, porque na verdade ela vai administrar esse patrimônio, mas ela vai administrar outras empresas também, né? Exatamente. Existem várias modalidades. Como eu disse, é um terno de alfaiate. Você é personalista, você tem que ver a realidade. Às vezes as pessoas têm diversas empresas. Então, como vai ser feito? Aí você analisando essa particularidade, você cria uma empresa que vai tomar conta daquelas outras empresas. E aí faz um acordo de cotistas para evitar o problema, né? Você senta e conversa. Público, foi público esse caso da família Diniz. E tem outro caso público também, que eu dou a fonte, saiu na revista Forbes, a família do Roberto Marinho. Eles não têm problema nenhum com isso. Eles criaram uma holding, no momento que faleceu o patriarca, foi transmitido. E você acha que eles pagaram uma via de TCMD no valor do patrimônio deles de 30 bilhões? Não pagaram. Claro que não, não tem. Foram inteligentes. Imagina, você vai ter que vender 2, 3 imóveis para poder pagar. Você Exatamente. vai diminuir a tua propriedade, né? Exatamente. Eu já vi casos de pessoas que, quando o patriarca faleceu, médicos, assim, bem renomados, o patriarca andava de Bentley, tipo milionário, assim. No momento que ele faleceu, ele deu esse conforto para a família. Aí, no momento que faleceu, todos ficaram perdidos. A gente chegava a adentrar na residência, tinha a lâmpada queimada na casa, porque eles não sabiam o que fazer com o patrimônio, para sustentar aquele patrimônio, né? Uma mansão absurdamente, nos melhores bairros de São Paulo.
venderam, se tiveram que se desfazer do Bentley para fazer o inventário rolando, família brigou, infelizmente não deu certo, eles tiveram que descer degraus da escada social que eles viviam. E eu queria te perguntar sobre isso que você estava falando, o ITMCD. Vamos supor, eu fiz o inventário, saiu uma sentença, mas eu não tenho dinheiro para pagar o ITMCD. O que acontece com esse ITMCD? Ele vai virar uma dívida ativa para os herdeiros, né? Vai, porque quem recebe vai pagar o ITCMD, né? E você tem que baixar a guia e pagar, senão no inventário não acontece. Se não acontecer, vira execução fiscal, dívida ativa. E aí, E tem se que ser virar uma pagar. dívida ativa, chega uma hora que o CNPJ e CPF... Sim, tem problemas e tem execução fiscal. E o Estado, tanto a Ele União, o Estado, toma. eles não estão nem saber, não querem nem saber. Tem um princípio do direito tributário que foi desenvolvido pelo imperador Vespasiano, na época. Ele cobrava imposto de uso de latrinas, e o filho dele achou um absurdo aquilo. Ele pegou o dinheiro, as moedas, e olha, falou, dinheiro não tem cheiro, eu não quero saber de onde vem. Eu quero receber. Ele era o Estado. Então, o Estado não quer saber de onde vem, eles querem receber. Eles querem receber. Exatamente. Esse Então, é o princípio chamado no wallet, em latim. Então, pensando em tudo, em toda essa conversa que a gente teve agora, existe uma necessidade daquelas pessoas que têm patrimônio, mesmo que não Existe. seja muito, mas que têm um patrimônio, de pensar como proteger esse patrimônio, porque senão, e mais hoje com o problema que a gente tem da pandemia, do Covid, a gente já não tem muito bem aquela razão que existia antes de que uma pessoa mais velha ou mais nova ia morrer o mais velho primeiro. Hoje, a qualquer momento, qualquer um de nós pode falecer. Então, cada vez se torna mais importante você tomar essa atitude, né? Qual é o problema que você vê que as pessoas não tomam? É como aquele negócio do seguro, do convênio, que a pessoa fala, não, depois eu vou fazer. O que você vê um pouco? Então, Patrícia, hoje em dia é extremamente necessário você fazer, é inteligente você utilizar dessa ferramenta de planejamento patrimonial utilizando de hold. Às vezes as pessoas veem milionários, bilionários utilizando disso, porque consta da lei de SA, só quem tem muito dinheiro pode fazer isso. É uma lenda isso daí. A lei é aplicada para todos. O que muda são os números, porque a fórmula básica, né? Porque para fazer a hold você tem uma moldura. A tela é pintada por nós que executamos esse trabalho. Então a fórmula praticamente é a mesma. Só que as pessoas se sentem inibidas, falam que é só para quem tem dinheiro. Não é, isso não é uma realidade. Se você tem um imóvel, seu único imóvel, você pode fazer isso daí. Você vai fugir do inventário. É para salvar a sua família. Entende? E a gente está em Guarulhos. Em Guarulhos eu tenho notado algum problema mais especial na parte de bens, de ativos, de casas, de terrenos. Qual é o problema que eu vejo aqui? Eu vejo pessoas que têm a escritura, eu vejo pessoas que têm compra e venda, mas eles não sabem, ou eles, por ter um custo, eles não vão na matrícula. E às vezes eles acabam até perdendo isso, porque vem outra pessoa, vai lá, registra, e uma vez está registrado na matrícula. Então, isso é uma coisa complicada, né? Que também no inventário, quando chega a vez de fazer o inventário, você também não consegue, porque você não tem a legitimidade da documentação, né? O inventário fica amarrado, em razão disso. Exato. Existe a Totalmente possibilidade amarrado. de você fazer um estudo antes e tentar regularizar isso quanto antes para poder integralizar. E só um adendo, se você me permite. Hoje em dia, o ITCMD ele gira em torno de 4% a 8%, dependendo do estado. Tem estado que tem 2%, etc. Aqui em São Paulo, 4%. Mas se você não fizer em 2 ou 3 meses, você tem 10% e depois 20%. De multa, exatamente. Só que, para surpresa da sociedade, existe o Conselho Fazendário. Cada estado ele tem um representante da Secretaria das Fazendas, que eles entram com projetos de lei no Senado Federal, que é de competência deles cuidar da parte tributária. Está em curso um projeto de lei para aumentar o ITCMD no Brasil inteiro para 20%. 20% sobre patrimônio. É 4%. Vai subir para 20%. O projeto está em curso. Não sou eu que estou dizendo. É só pesquisar no site do Senado, está lá o projeto.
E agora, pandemia ocorrendo, eles estão desesperados para isso. Desesperados. Eles só não tomaram iniciativa ainda porque o governo está passando por uma instabilidade social, etc., em razão desses problemas paralelos que estão ocorrendo em razão da pandemia. Mas está lá o projeto. Na mesa dos senadores, não está engavetado, não. Está na mesa deles. Eles estão muito Com preocupados certeza, e porque desesperados para fazer isso. E quanto antes fizer, melhor, porque existe um dispositivo, um princípio chamado direito adquirido. Quem fizer antes da lei vai se beneficiar dos 4%. Quem fizer depois vai ser 20%. com certeza. Ou quem tiver uma boa assessoria e Pois é. fizer uma holding. Exatamente, o estudo, né? Mas não é difícil, é simplesmente você pegar, analisar. Claro que tem que ter um conhecimento de direito empresarial, tributário, etc. É só, o segredo é alocar os bens no lugar certo. Esse é o segredo. Exato. E fazer um bom acordo de acionistas para quem tem uma empresa, acordo de cotistas, no caso, né? Sentar todo mundo, conversar e estabelecer critérios. E outra coisa, é possível colocar cláusula arbitral no contrato de formação de holding na junta comercial. Eu acho extremamente seguro. Para evitar, você está dando 150% de garantia para o cliente. Exato, exato. Até porque se acontecer algum problema, eles vão para uma câmara onde a coisa é tratada de forma sigilosa, ninguém precisa ficar sabendo o que está acontecendo, principalmente que você vai falar de patrimônio e família, né? Você sabe, Patrícia, eu sou um grande adepto de meios adequados de solução de conflitos, meios alternativos à teoria de multiportas, que foi adentrada no Código Civil. Eu tenho até minhas teorias que a gente já discutiu a respeito, aplicando na administração pública, fizemos até uma pesquisa de campo, assim, mas eu sou um grande adepto disso. Sim, a gente sabe. Eu também sou, né? Eu acho que é o caminho do futuro, né? Já muitos países atuam assim. Então, vamos dar uma resumida aqui. Então, eu tenho patrimônio, só que esse patrimônio está todo dividido, uma parte está na empresa, outra parte está no nome da família, tal. Então, o melhor caminho é buscar uma boa assessoria, né, para saber como fazer, porque eu sempre falo que o que está lá no papel, quando você vai apresentar na junta, é uma vírgula ou não que pode te salvar, né? Exato. Então, fazer uma boa assessoria e aí você começa primeiro vendo quem é a família, quem que você vai querer proteger, depois quais são os bens, né? E a partir daí começar a desenhar em conjunto, né? Sempre em conjunto. Diálogo é fundamental. Fundamental. Tem que tornar público isso daí. E mostrar para eles a realidade de não fazer um inventário. E não fazer um testamento. Que o testamento ele não foge do ITCMD. Não foge. Fugir do testamento. Testamento é coisa da Idade Média. Nós estamos no século XXI. Não precisa disso. Hoje pode ficar todo protegido sem problema algum. Não precisa de testamento. Testamento é a coisa mais arcaica que existe na face da Terra. Ninguém usa. Usa porque as pessoas usam por falta de conhecimento. Mas eu aconselho a não usar. Não usa isso. Que é uma roubada. O advogado vai cobrar caro. Eu sou advogado, eu faço testamento. É caro, não é barato. E o Estado vai morder um pedaço do patrimônio. Vai ser seu herdeiro também. Então, o ideal é sentar, nós dois sentarmos, analisar a realidade de cada família e diálogo e falar, não, como vai ser feito isso daqui, quem vai administrar a empresa, quem não vai. Posso só contar um exemplo que aconteceu? É rapidinho, pode falar. Claro. Um grande empresário aqui, eu não posso citar nomes por razão de ética advocatícia. Um grande empresário, patrimônio grande, muito, bilionário. 2 filhos. Um dos filhos dele estudou em Harvard. Fez administração de empresas lá, tal, voltou para cá para trabalhar, tal. Um grande crânio, o cara é um crânio. O outro filho ele é artista, faz esculturas. Ganha até mais que o filho que estudou em Harvard, porque ele vende as esculturas dele para os príncipes de Dubai. Só que ele não entende nada de negócios, nada. Ele sabe fazer as esculturas dele. O patriarca criou a sua holding e fez um acordo de cotistas, onde o administrador dos negócios seria o filho que participava que estudou em Harvard, excelente, o CEO, etc. E o outro filho, tendo parte do patrimônio, só vai adquirir a participação naquilo, nos resultados. Um administra e o outro adquire os bens proporcionalmente. É claro, o sujeito que vai administrar a empresa ele vai ganhar um pouco mais. E o outro, que é um grande vivan,
vai adquirir esse bem e continuar fazendo as esculturas dele. E não vai ter inventário. E é um patrimônio gigantesco, ele não é milionário, é bilionário. Pessoa conhecida na sociedade. Não vai precisar disso. Então, todos felizes à beça, não vai ter briga nenhuma e nada. Então, hoje o conteúdo desse programa é exatamente isso, que as pessoas pensem como ficar mais fácil se você parar um pouco e falar assim, não, vamos analisar como que está o patrimônio, vamos proteger. Não é fácil você ter um patrimônio. E outra coisa que eu estava comentando, Guarulhos tem um índice muito alto de documentação que não está totalmente regular. Então, às vezes, vale a pena você começar a regularizar isso, abrir uma hold, deixar as coisas bem fechadas para você não perder. Porque senão, querendo ou não, como você falou, se você for para o inventário ou até um testamento, você acaba perdendo, né? Então, ao invés de fazer isso, a gente recomenda que as pessoas comecem e as empresas, as pessoas que têm patrimônio, elas comecem a pensar numa saída diferente do que ir para o inventário, né? Sem dúvida, Patrícia. O futuro está aí para a gente fazer. Lá fora, eles fazem isso desde o século XVIII, da Revolução Industrial. A gente tem que caminhar junto com eles também. Essa cultura é uma realidade mundial. Patrimônio holds offshores, isso daí já faz muito tempo. Só que eu queria te perguntar mais uma coisa para a gente encerrar. O que acontece se eu tenho a minha casa aqui, meu carro, tal, mas aí eu tenho 2 apartamentos nos Estados Unidos? Vamos supor, eu consigo incorporar isso também? Claro, sem problema algum. Sem problema. Claro que tem uma burocracia um pouco maior, mas não tem problema algum. Você pode também residir aqui em São Paulo e nomear o seu domicílio fiscal no Amazonas. Lá o ITCMD é 2%, aqui é 4%. Não tem problema nenhum. O domicílio fiscal é diferente do domicílio civil. Sim. Você pode exercer de forma onde você quiser. É claro, nos Estados Unidos você vai ter uma burocracia maior, você tem que declarar no COAF, etc. Mas é melhor fazer isso do que inventário. Você pode ter o patrimônio, ele não é só dentro do Brasil, você pode ter em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. E o que acontece com as bitcoins? Elas entram dentro do patrimônio ou aqui no Brasil elas não estão regularizadas ainda? Entra sim, é possível entrar sim, porque existe o blockchain, que é a segurança para o Bitcoin. É possível sim, ele entra como investimento. Claro que aqui no Brasil o Banco Central ainda não considerou o Bitcoin como moeda, e sim investimento alternativo. Pode entrar sim, sem problema. Pode entrar também. Isso depende do meio que você do campo que você está atuando para regularizar. Aquilo é personalizado. Muita gente tem muito patrimônio em Bitcoin. Eu já vi um caso de um sujeito com 23 anos de idade com um patrimônio de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais em Bitcoin. Por isso que eu estou perguntando, porque o pessoal mais jovem vai falar assim, não, mas eu tenho um patrimônio e eu quero salvar meu patrimônio. Sim, pode fazer. É possível, sim. Quem vive de aluguéis, tem pessoas que têm um patrimônio de 1.000 residências, e todas aluguéis. Você faz os contratos de locação com todos e faz uma empresa que vai adquirir esse patrimônio, uma hold que vai adquirir. Você ganha na parte tributária. A parte de imposto de renda acaba caindo. Nossa, pra caramba, né? Imposto de renda, pessoa jurídica, é diferente. Para quem tem um patrimônio de milhares de imóveis, cai absurdamente. Exato. Então, William, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas em relação ao que a gente está conversando? Eu acho interessante você que tem o seu patrimônio, você que adquiriu o seu patrimônio com suor, eu sei muito bem como que é isso, eu atuo nesse setor há muitos anos, eu vejo isso, o suor, a luta que a pessoa tem para adquirir isso, todo esse patrimônio ao decorrer da vida inteira. Pense bem e faça um planejamento inteligente. Vamos fugir do inventário, vamos fugir do testamento. Existe essa legislação, é lícito, não tem nada por baixo dos panos, a lei está aí para ser aplicada a todos, não é só para bilionário, é para qualquer um. A lei é igual para todos. E a nossa principal missão é defender e preservar a família e o patrimônio, que são as células mães da sociedade. Então, você que tem seu patrimônio,
você leva em consideração isso, porque você tem família e tem bens, e eles têm que ser protegidos. Essa é a minha A minha mensagem. mensagem é igual que a do William, e só falando assim, pense nos seus filhos, né? Porque o dia que você morrer, você não tá para explicar para ele, olha, eu tenho essa casa, eu tenho aquilo. Então, sempre é bom pensar antes e deixar essa proteção para eles, né? Enfim, para toda a família, né? É para preservar a saúde monetária e psicológica da família. De vai todo evitar mundo, brigas, porque quando uma pessoa, o patriarca falece, todo mundo não fica bem. Então, se você pensou, teve esse amor, esse carinho, né? Eu acho que é o caminho. Exatamente. William, eu vou encerrar aqui mais um programa Café com a Câmara. Hoje nós conversamos sobre como blindar e como que o patrimônio familiar deve estar dentro de uma holding, dentro de uma empresa. Obrigada, William. Muito obrigado, estou à disposição, sempre que, dentro das minhas limitações, eu puder contribuir. Muito obrigado.